Neste mês, o Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão que decidiu que o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, impostos pagos por empresas de todos os setores que ajudam a financiar a Previdência Social e o seguro-desemprego. E sobre os efeitos desse acórdão, a Rádio Justiça conversa agora com o especialista em direito tributário Flávio Prado. Doutor Flávio, muito obrigada pela sua participação aqui na rádio. Eu que agradeço, Jéssica, a oportunidade de falar com você e com seus ouvintes. Certo, nós gostaríamos primeiramente que o senhor esclarecesse aos ouvintes como funciona o atual modelo de cobrança das empresas contribuintes do ICMS, ou melhor, como funcionava até a publicação do acórdão e por que havia essa guerra jurídica entre essas instituições e a Fazenda Nacional. Trazendo um exemplo hipotético, e eu peço a você e aos ouvintes que não se preocupem com o número trazido, porque o ICMS, o cálculo dele ele é um pouquinho complexo, porque ele incide sobre ele mesmo. Mas como a gente está tratando de PIS e COFINS, então eu acho que o exemplo que eu vou trazer, ele é ilustrativo o suficiente para que vocês possam compreender aí os efeitos dessa incidência e a importância dessa discussão. Então imagine uma compra e venda de um livro, por exemplo, onde o valor desse livro fosse R$90. Só que sobre esses R$90 eu teria que pagar, por exemplo, R$10 de ICMS. Então, sobre uma venda de R$90 do livro, a parcela do ICMS correspondente fosse R$10. Então, o total da nota fiscal, que corresponderia ao valor da mercadoria, que seria o valor do livro, mais o ICMS, seria de R$100, que seria a soma dos 90 com os R$10 do ICMS. Na nota fiscal apareceria da seguinte forma: valor da mercadoria do livro 90, valor do ICMS 10, total da nota fiscal 100. Qual que é a base de cálculo do PIS e da COFINS? É o total do faturamento, que é correspondente à soma dessas faturas. Claro que teriam outras receitas, mas para o que nos importa nesta entrevista e nesse caso concreto, seria um somatório das faturas que incidiram ao longo do período de apuração. Então, você vai pegar, ao final do mês, vamos imaginar que a única operação que essa empresa tenha feito ao longo do mês tenha sido essa venda desse livro. Então, ela tem lá como base de cálculo de incidência do PIS e da COFINS o valor de R$100. Só que para que incida PIS e COFINS sobre R$100, ela está presumindo ou aceitando como verdade, porque não é bem uma situação de presunção, mas ela está tributando como receita da empresa os 10 que são ICMS e que incidiram sobre essa operação da compra do livro. E o que os contribuintes estão discutindo e defendendo, e que o Supremo Tribunal Federal agora reconheceu recentemente, que a receita da empresa que vendeu o livro e que, portanto, é passível de incidência dos tributos PIS e COFINS que incidem sobre essa receita, são apenas os 90 e não os 10, porque os 90 são receita da empresa vendedora e os 10 são receita do Estado, porque se tratam de um tributo que tem que ser transferido para o Estado respectivo. Por que as empresas repassam esse valor do ICMS para o Estado? Para evitar que o Estado tenha que ir atrás de cada um de nós, consumidores, que recebemos se fazemos aquisição de determinados produtos ou serviços, eles cobram diretamente da empresa vendedora para facilitar a arrecadação. Então, o comprador do livro, vamos imaginar que tenha sido eu o comprador deste livro, o comprador deste livro que pagou os R$100, ele pagou 90 pelo livro e 10 de ICMS, para que a empresa, a livraria que me vendeu este livro, possa repassar para o Estado esse 10. Então, se essa compra tivesse acontecido aqui no Estado do Paraná, o Estado do Paraná receberia 10 de ICMS e a livraria ficaria com 90. Só que, apesar disso ser uma verdade inquestionável, para o Fisco Federal, a receita tributável desta livraria seria R$100 e não os 90. Ou seja, existe uma tributação de PIS e de COFINS, que é um tributo que incide sobre a receita da empresa, sobre uma parcela que não é receita da empresa,
mas é receita do Estado. Então, eu tributo PIS e COFINS sobre o valor do ICMS que consta da nota fiscal, apesar desse ICMS não ser receita de quem vendeu, mas sim receita do Estado. Entendido. Doutor Flávio, por que se fala especificamente nesse caso em irregularidade nessa cobrança? Olha só, a irregularidade está no fato de que se presume como base de cálculo, que se aceita como verdade de que há uma receita onde receita não há. Para os olhos da Receita Federal do Brasil, né, para a União Federal, a empresa que está vendendo, ela tem como receita o total da nota fiscal. Só que no total da nota fiscal existe uma parcela que não é receita dela, é receita do Estado. Então, eu estou tributando PIS e COFINS sobre uma receita fictícia. De fato, esse ICMS, ele consta da nota fiscal, ele aparece na nota fiscal, a empresa que vendeu, ela de fato recebe financeiramente esse recurso, mas ela recebe como uma intermediária do Estado. Voltando para aquele exemplo que eu trouxe do livro, né? Ela vai receber financeiramente os 100, mas para ela só fica 90, porque os outros 10 são imediatamente transferidos para os cofres do Estado, que são o efetivo, né, que é o efetivo destinatário dessa arrecadação do ICMS. Doutor, só para encerrar, na prática, quais os efeitos desse acórdão? Porque, por um lado, fala-se da perda de arrecadação pelo fisco, por outro, considera-se que há uma compensação das empresas que por anos sofreram essa cobrança indevida. Primeiro, um destaque que eu gostaria de fazer, e que eu acho que ele é muito importante, né, a União Federal, na tentativa de tentar dificultar a aplicação dessa decisão, eles começaram a trazer algumas polêmicas, né? Dentre elas, se o ICMS que seria, né, excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS seria o ICMS que é o destacado em nota, que foi esse exemplo que eu dei, ou se seria o ICMS efetivamente recolhido naquele determinado período de competência pelo contribuinte em função da sistemática não cumulativa do ICMS. E, né, eu faço esse destaque porque eu queria registrar que o acórdão que foi publicado pelo Supremo, ele deixa bem claro que o valor a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o valor do ICMS que foi destacado em nota fiscal. Então, a Carmen Lúcia, que foi a ministra relatora, né, ela fez um voto bem extenso, bem completo, para tratar de toda essa sistemática de apuração e deixar claro no voto dela, que foi o voto acompanhado, né, pelos demais ministros, formando a maioria, né, que deu provimento ao recurso do contribuinte, que o valor do ICMS a ser destacado à base de cálculo do PIS e da COFINS é o valor do ICMS constante, né, do documento fiscal de venda que efetivamente compôs a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em relação aos efeitos práticos dessa decisão, ela traz um efeito prático importante, que vai ser a permissão que os tribunais que estão com esses processos sobrestados possam dar seguimento à análise dos processos que estavam sobrestados. Então, existe um sistema, né, no nosso direito processual civil de sobrestamento de processos que tenham por matéria algo que já foi definido por repercussão geral, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. E esses processos que, então, estão sobrestados nos tribunais para aguardar o julgamento desse leading case, né, onde vai ser definida a questão da repercussão geral, a partir do momento em que há a publicação desse acórdão, essas empresas passam a poder, o tribunal, né, o poder judiciário, as turmas respectivas ou câmaras respectivas, passam a poder julgar a questão para ver se aquela decisão recorrida que estava sobrestada, se ela está ou não coerente com a posição que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal. Estando a decisão recorrida coerente com a decisão do Supremo, então os tribunais de origem vão negar seguimento aos recursos. Se elas estiverem contrárias ao entendimento do Supremo, então os tribunais vão devolver esse processo para as turmas julgadoras para que elas possam proferir, né, um novo recurso. Então, o efeito prático dessa decisão é uniformizar o entendimento desta questão para todo o país, para todo o Poder Judiciário, de forma que daqui para frente o Judiciário comece a aplicar esse entendimento de que é inconstitucional
a cobrança do PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS, e que os tribunais que estão com esses processos parados já possam, a partir de agora, né, dar seguimento aos recursos para que eles possam, aos processos, para que eles possam, então, ter o seu encerramento de forma coerente, né, compatível com aquilo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Entendido. Doutor Flávio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Justiça e pelos esclarecimentos sobre esse acórdão. Tá joia, eu que agradeço, é sempre um prazer, e precisando de alguma outra orientação, eu estou à disposição. E é isso, a Rádio Justiça acabou de conversar com o advogado Flávio Augusto Dumont Prado, especialista em direito tributário, sobre acórdão do Supremo Tribunal Federal que decidiu que o imposto estadual, o ICMS, deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS.